Aí já teve medo de tossir, de espirrar, de pegar um peso, seja na academia, arrastar um sofá em casa ou alguma atividade como caminhar, uma coisa tão simples e parece que transforma numa coisa assim muito complicada. É isso que acontece com quem tem os escapes de xixi. E hoje a gente vai falar sobre isso. Por que acontece os escapes de xixi e como que a gente pode ajudar, melhorar, transformar isso tudo. Já que esses escapes, gente, ele tem um impacto enorme na nossa qualidade de vida. Todas as pessoas que têm um escape de xixi, elas ficam muito constrangidas. Ninguém quer ficar cheirando xixi, né? Todas as pessoas que têm um escape de xixi, ela pode, né, às vezes encarar aquilo ali como um processo natural da vida, porque tá na menopausa, porque teve bebê, ou porque tá grávida, mas a gente não pode normalizar essa situação, porque os cuidados que nós temos com esse músculo, ele vai ser fundamental pra gente não ter os escapes. E quando a gente não tem os escapes e tem o controle desse músculo, a nossa qualidade de vida muda muito. Porque eu vejo aqui no consultório, a gente sabe que uma pessoa que começa a perder o xixi e a ter mais escapes, ela evita várias situações, né? Então, ela acaba evitando ir numa academia, ela acaba evitando ir dançar, sair com as amigas pra rir, porque ela vai percebendo que essa situação vai aumentando, então ela vai ficando cada vez mais constrangida. Então, isso não sou só eu que tô falando, né, que acontece aqui no meu consultório. A gente tem vários artigos e vários estudos mostrando o impacto, né, dos escapes da perda de xixi na vida da mulher, na qualidade de vida da mulher. Então é muito importante entender o porquê, buscar ajuda pra gente conseguir ter uma boa qualidade de vida mesmo envelhecendo, né? Porque fica essa questão, porque eu envelheci. Realmente, nós temos um impacto do envelhecimento nesse músculo. E aí não é a gente conformar e falar assim, é porque eu envelheci mesmo, porque eu tô envelhecendo, porque a minha tia perde, porque minha avó perde, porque na minha família todo mundo perde, né? A gente não pode normalizar uma coisa que tem tratamento, que pode ser cuidada, e além disso o tratamento traz muitos benefícios, né? Porque melhora a sexualidade, melhora a função intestinal, melhora essa questão de segurar o xixi, previne bexiga caída. Então é disso tudo que a gente precisa falar com tranquilidade e com naturalidade, porque isso é um cuidado nosso. E só nós podemos fazer isso por nós mesmos, né? Ninguém nem sabe se a gente está fazendo o exercício do assoalho pélvico, né? Porque quando a gente faz ele direitinho, ninguém percebe que a gente está fazendo. Então é um cuidado que a gente tem muito íntimo, né? É saber, aprender e conseguir aplicar isso, principalmente para a gente não ter esses escapes e para a gente aprender como lidar com isso. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês hoje, não é normal em nenhuma quantidade, em nenhuma situação, tá? Mas o mais importante disso tudo é que você não está sozinha, e isso tem tratamento, isso tem cuidado, isso não precisa ser escondido, e você pode sim melhorar essa situação, melhorar essa condição, e tem ajuda especializada para isso, tá bom? Então, nós vamos começar pensando que eu quero saber aqui se alguém que está aqui comigo, né, que entrou aqui hoje, se tem as perdas de xixi, né? Eu quero que vocês escrevam aí pra mim, sim, eu tenho, e colocar pra mim a situação que tem a perda, porque daí eu posso conversar aqui melhor com vocês e explicar um pouquinho, né? Pego um ou outro caso aqui pra eu explicar, a gente conseguir falar de algum cuidado que vocês têm, tá? Então pode colocar aí. A Edinalva já colocou aqui, boa noite, tá, Edinalva? Obrigada aí por estar aí comigo e também, né, parabéns por querer se cuidar mais. Se eu sentir vontade de fazer xixi, preciso fazer logo.
Só, senão, né, começa a escapar. Então a gente precisa pensar de novo se você conhece os músculos do assoalho pélvico, se você sabe que ele faz esse controle de segurar o xixi, e aí a partir disso fazer os exercícios, mas também conseguir aplicar isso. Então é assim, ó, os músculos do assoalho pélvico, do períneo, é os músculos que ficam aqui embaixo na nossa pelve, tá? Então, ó, é esse músculo que tá aqui. Então, esse aqui é o nosso quadril. Então, vamos supor, eu tô sentada aqui. Então, eu tô sentada aqui na minha pelve. Aqui embaixo, ó, é o músculo do meu assoalho pélvico, tá? Então, os exercícios vão ser nessa região aqui. E aqui, ó, é aonde sai o xixi, tá? E aqui é a vagina e aqui o ânus. Então, é essa região aqui que a gente faz o exercício. Então, quando a gente fala que tem muita vontade de fazer xixi e não consegue segurar, primeiro a gente tem que saber se a gente conhece esse músculo e entende que ele tem esse poder de fazer isso. Segundo, é se a gente consegue fazer isso, tá? E isso a gente pode fazer numa consulta, a gente pode fazer isso olhando no espelho, a gente pode fazer isso colocando a mão ali na região do assoalho pélvico, do períneo, né? Olhar se entre a vagina e o ânus faz esse movimento aqui de contração e treinar isso. Mas sabe uma coisa importante quando a gente fala assim de ter vontade? A gente já sabe que tem que treinar, vou falar isso aqui sempre, né? Vou estar falando nas lives, na minha página tem falando disso. Sexta-feira eu vou falar de treinamento também. Mas sabe uma coisa que é muito importante da gente entender? Quando a gente fala assim, nossa, eu tenho muita vontade de fazer xixi, não consigo segurar. É a gente pensar em alguns hábitos que a gente tem. Então, às vezes, a gente passa muito tempo sem ir no banheiro. Às vezes, a gente passa uma tarde toda sem ir no banheiro, né? E fica ali segurando. Então, o músculo também cansa disso, de ficar ali segurando. Ou a gente tem um outro extremo, que é ir no banheiro toda hora. A gente fala de fazer um xixi preventivo. Tô saindo de casa, tá tudo bem, tô prontinha, já tomei banho, fiz o xixi na hora que eu tive vontade, tô saindo de casa, volto pra fazer xixi de novo. Então, isso tudo ensina a bexiga da gente que ela não precisa funcionar como ela deve, que é despertar a vontade quando ela tá cheia, a gente sentar e esvaziar no vaso, sentada mesmo, gente, sentada, relaxada, né? Lá com os cotovelos apoiados no joelho, respira e deixa o xixi sair. Muitas vezes a gente vai no banheiro sem ter vontade, só para prevenir. Aí depois a gente senta no vaso, correndo, faz força, empurra, ali sai um pouco de xixi, a gente levanta apavorado, já enxuga, aí sai mais uma gotinha e aí a gente pega e vai e sai correndo. Então, isso não é legal, isso também não favorece o bom funcionamento, nem do músculo, nem da bexiga. Então, quando fala nesse sentido que foi perguntado, né, eu tenho muita vontade, não consigo segurar, a gente pensa no treinamento, de deixar esse músculo mais resistente, então, dele contrair, conseguir segurar um pouquinho, soltar, né, de dar essa resistência pro músculo, mas também penso nesses hábitos. Se eu vou no banheiro quando eu tenho vontade, se dá uma média de 3 horas aí a cada vez que eu vou no banheiro, a quantidade de água que eu bebo, se eu sento no vaso, espero relaxar, o xixi sair totalmente, né? Então, tudo isso faz parte também desse cuidado de ter a vontade. E às vezes, quando acontece uma perda urinária, a gente fica muito apavorado de medo de perder de novo. E aí fica contraindo ali, segurando e segurando. Vem vontade pequena, a gente segura o dia inteiro, fica segurando de medo de perder. Isso também não faz bem pro músculo. Pensa bem num músculo pequenininho que fica o tempo todo fechado, assim, contraído. É a mesma coisa de eu ficar aqui segurando isso daqui o tempo todo. Eu vou cansar, eu vou fadigar. Então, o assoalho pélvico também fadiga, também cansa. Então, nós vamos pensar nesse treinamento, tá? De tá deixando o músculo saudável em todos os aspectos dele, né? De contrair, de relaxar, né? De ter essa flexibilidade, de contrair antes de tossir e espirrar. Então, eu fecho lá embaixo e
né? Que é muito diferente de eu tossir e fazer empurrando tudo para baixo. Então, a gente pensa isso tudo, mas também é muito importante a gente estar analisando os nossos hábitos. Por quê? Porque nós vamos ter alguns tipos de perda urinária. Vai ter essa perda de quando tá com muita vontade, não consegue segurar e não dá tempo. Vai ter a perda que é de esforço, né? Então vai tossir, rir ou espirrar, empurra tudo lá para baixo e sai um jato, né? Ou as duas junto, né? Que foi o que vieram algumas dúvidas hoje à tarde, né? De ter muita tosse, muito espirro. Eu até gravei explicando, porque essa época acontece, né? A ter tosse, espirros, alergias. E aí, às vezes, que a gente vai perceber o quanto que o assoalho pélvico tava precisando de cuidado e só agora que a gente consegue entender que a gente tinha que estar treinando, porque agora ele é submetido, né, a várias tosses, a muitos espirros, e aí a gente fala assim, gente de Deus, o que tá acontecendo aqui embaixo? Então, o primeiro passo é a gente entender que tem um músculo aí que faz isso, tem um músculo que segura isso tudo aí. E ele é o seu chão da sua pelve, então ele é o assoalho pélvico. Esse assoalho pélvico, ó, vou mostrar uma fotinho aqui pra vocês. Aqui tá a nossa barriga, como se eu tivesse de lado, tá? Então aqui a nossa barriga e o assoalho pélvico é essa rede aqui, ó. Então tá vendo? A nossa bexiga tá aqui. A nossa bexiga, ela vai estar passando o xixi nessa regiãozinha aqui. Então, tá vendo que se esse músculo tiver, ó, fraquinho, pensa numa rede, sabe aquelas redes que a gente já colocou a criança, já brincou, e a rede, em vez de estar firme e forte aqui, ela desce aqui embaixo, que ela já tá esgarçada, que ela já não tá com o tecido tão firme? Pode pensar assim do seu assoalho pélvico. Então, se o seu xixi tá aqui e o seu assoalho pélvico não tá firme, o tecido não tá forte, não fecha aqui, o que acontece na hora que a gente tosse, na hora que a gente espirra, na hora que tem força aqui empurrando esse órgão que é molinho, né? O que ele faz? O xixi escapa, tá? Então, olha aqui, dá pra ver direitinho, eu tenho que ter esse músculo forte, eu tenho que ter esse músculo treinado, mas acima de tudo eu tenho que saber que ele existe. Muitos de nós não sabemos que ele existe. E ele vai estar aqui, ó, segurando o xixi, ele vai estar aqui sendo responsável pela relação sexual, pelo prazer e também, ó, deixar os bebês nascerem. Os bebês passam aqui para nascer, ó. E também ela vai estar ajudando na função do nosso intestino. Então, tá vendo? Se aqui é forte, ó, não escapa pum, não escapa o cocô e a gente ainda consegue ajudar na função aqui do intestino. Então, é importante o primeiro passo disso tudo aqui, por que a gente perde xixi, por que a gente deve cuidar, é que a gente tem um músculo. E esse músculo precisa ser cuidado e treinado para ele fechar na hora que eu preciso e ele não deixar o meu xixi e o meu pum escapar e eu ter prazer na relação. E eu preciso aprender a relaxar ele, porque na hora que eu tô com vontade, eu sento no vaso, respiro e descanso, o meu xixi passar. Para na hora do parto eu saber respirar, relaxar e o meu bebê passar aqui sem machucar, sem lesionar. E na hora que eu tiver com vontade de fazer cocô, eu sentar lá no vaso, relaxar e o cocô passar. Então, quando a gente fala de treinamento, é deixar o músculo forte, mas a gente conseguir controlar isso tudo. Relaxar na hora que precisa, que é esses momentos que eu já falei, né? De fazer xixi, de fazer cocô, de ter penetração e do bebê nascer. E de ter força para tudo aqui, essa rede ficar firme. Então, eu não vou ter bexiga caída, porque ela não vai cair.
Eu não vou ter o útero caído porque o útero não vai cair e nem intestino caído que não vai cair, porque a minha rede e o meu músculo tá no lugar, eu tô deixando tudo no lugar certo. Então, o primeiro passo, né, da gente entender para melhorar e por que, né, a gente perde xixi é a gente pensar que eu tenho um músculo e é por isso que eu devo cuidar dele. Porque muitas das vezes a causa vai estar ligada a esse músculo estar fraco. Então, deixa eu ver aqui quem que é que perguntou aqui. A Scalco Neves, né? Perde xixi ao tossir e espirrar e às vezes costuma segurar. Então, assim, quando vocês já sabem a contração, o que é importante? A gente tentar mesmo, né, conter ali embaixo. É a gente fazer uma contração antes de tossir e espirrar. Mas percebe que para isso, primeiro eu conheço o músculo, sei aonde escapa o xixi, sei que aqui no músculo é mais forte, mais gordinho, tem mais massa muscular e é aqui que eu tenho que contrair, então eu vou ver esse movimento acontecer. Mas eu também vou ver esse movimento voltar, porque esse músculo precisa, ó, de movimento, de força, né? Para antes de tossir e espirrar, eu conseguir fechar aqui embaixo. Então, é uma questão também de coordenação. Muitas de vocês não vão ter isso tão nítido e precisam de uma orientação mais específica, que é saber onde está o músculo, saber como contrai, né? Então aqui a gente tenta passar informações para vocês começarem a entender. E tem mulheres que já conseguem fazer, né? E precisam coordenar e ter uma orientação para isso. Então a gente tem que entender que muitas vezes esse músculo, ele é como os outros, né? Então possivelmente ele vai enfraquecer naturalmente. Então, né, ele pode enfraquecer por causa de menopausa, então a gente pode perder xixi porque tá na menopausa. Ele pode enfraquecer depois de uma gestação, que esse corpo não foi preparado, não foi cuidado. Então, na gestação, o bebê, né, empurra tudo ali o músculo. E eu não tô falando de perto, tô falando de gestação, né? 9 meses o bebê crescendo, né, e empurrando aqui esse músculo. Né? Então, o bebê cresce aqui e vai empurrando tudo aqui. Então, por que eu posso perder xixi? Eu posso perder xixi também porque eu já estive grávida, porque eu já tive um parto, né? Eu posso perder xixi porque, não só porque meu músculo tá fraco, porque eu não sei contrair, mas porque às vezes meu intestino tá preso. E aí eu fico fazendo força para fazer cocô e fico empurrando esse músculo lá embaixo. Ou porque eu só faço cocô de bolinha e aí esse cocô fica empurrando e cansando esse meu músculo, né? Eu também posso perder xixi porque eu tenho uma tosse crônica, então tem pessoas que têm alergia e espirra consecutivamente. Não tem paciente que fala pra mim, nossa, eu acho que eu espirro 20 vezes, no mínimo. Então espirra, espirra, espirra. Então, se o músculo aqui não tá resistente, ela faz assim, ela vai espirrando, né? E aí a bexiga, né, a nossa bexiga fica aqui e o nosso assoalho pélvico aqui. Então, percebe que se ela espirra várias vezes, ela empurra, empurra, empurra. Chega uma hora que se o músculo aqui não tá treinado, não tá forte, o xixi escapa, né? Então, é como se o xixi, a gente empurrasse aqui e o xixi fizesse assim e escapasse, escorresse aqui. Então, eu posso ter as perdas urinárias porque eu tenho uma patologia ali crônica que força muito meu músculo. Assim como a constipação, assim como quando eu tenho muita dor na região de pelve. Então, tem gente que vai ter, né, endometriose, dor pélvica, ou que faz alguma cirurgia, algum tratamento que deixa a pelve mais tensa ali. Isso também tem que ser trabalhado para a gente estar equilibrando os músculos. E tudo isso que eu tô falando, né, o porquê que a gente pode ter perdas urinárias, que vai variar, né, desde não conhecer o músculo, não treinar, até menopausa, parto, pós-parto, hormônios, né, alterados, intestino preso, tosse crônica, sobrepeso.
né? Cirurgias e dores na região de pelve, ou mesmo uma má postura, né? Que eu sento ali, empurro o períneo o tempo inteiro, deixo a barriga estufada o tempo inteiro. Isso tudo também empurra o meu períneo. E isso faz ele não ter eficiência, ele não ser forte, ele não conseguir responder como que eu vou estar segurando meu xixi. Tá? Então, isso a gente pode pensar que isso pode acontecer tipo assim, ó, né? Eu não conheço, nunca treinei o assoalho pélvico e tô lá e aí eu... sim! Olha pra você ver, é isso daqui que vai acontecendo. Imagine isso ao longo de anos sem treinar. Então, vai empurrando e vai enfraquecendo essa região. Então, o que é importante a gente pensar, né? Que tem tratamento, né? Que a gente consegue cuidar desse músculo, consegue treinar. E que existe passos para isso. Primeiro passo, conhecer esse músculo, saber que ele existe, que é um dos objetivos, né, dessas lives, da gente de eu estar aqui tirando dúvidas e vocês poderem mandar na caixinha, mandar aqui na live, mandar no direct, que é trazer uma consciência para vocês, que existe um músculo, que esse músculo precisa ser treinado, que ele precisa ser cuidado assim como os outros, porque daí vocês vão evitar muitas patologias, né? Isso é importante, gente, por quê? Porque passa como se fosse uma coisa normal, e aí às vezes a situação vai aumentando, vai piorando, e aí fica mais complicado de tratar, sendo que seria fácil se a gente tivesse essa conscientização. Então, por isso que é tão importante perguntar, participar, e eu estar aqui informando vocês que é um músculo, que existe tratamento, que existe, né, solução. E não ir encarando isso, né, como uma forma de ir empurrando e deixando. Eu sei que muitas vezes a gente não procura ajuda, não procura tratamento, fica pegando uma informação ou outra aí porque tem vergonha. Né? Muitas pacientes demoram para chegar aqui no consultório ou nos grupos online. Por quê? Porque tem vergonha, porque realmente ninguém quer falar, né, que tá perdendo, tem vergonha do próprio tratamento, tem vergonha de se olhar. Então, o objetivo é a gente entender que é uma parte do corpo que precisa ser cuidada e que a gente consegue treinar e que a gente consegue cuidar. E que vão ter porquês, né? Que é o motivo dessa live, que vão ter porquês que não são controláveis, né? Que a nossa idade, a gente envelhece a cada dia, né? A gente conseguir, né? A gente vai ter diferenças hormonais em determinadas épocas. Se a gente engravidar, vai ter o peso do bebê. Então, assim, todos esses fatores que eu falei, muitas vezes, eles são naturais da nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que cuidar, tratar, fortalecer e cuidar desse músculo. Porque ele vai ajudar a gente a evitar os escapes, a bexiga caída e muitas outras coisas que às vezes a gente vai deixando passar por vergonha, que a gente não quer falar, não quer cuidar, e aí lá na frente o constrangimento é muito maior, a gente passa muito mais vergonha porque a gente não cuidou, tá? Então a gente tem que pensar nessa base, nesse músculo, como uma estrutura ali mesmo. Né? Se eu tiver um balde que tá furado, ele vai ficar escorrendo a água ali. Então eu tenho que ter o meu fundo, o meu meio, o meu suporte firme. Eu tenho que ter ele bem cuidado, porque isso sim vai me ajudar nessa função, né? E eu falo em vários exercícios que eu já publiquei. Sexta-feira, meio-dia, vai ter uma live, eu vou falar de treinamento, vou falar do músculo, tá? Então a gente hoje tá falando dos porquês, porque às vezes você fala assim, nossa gente, por que eu perco? Por que tá acontecendo isso comigo? Será que é só comigo? Né? Então não, 1 em cada 3 mulheres tem escapes de xixi. E eu tô falando aqui pra vocês os porquês, né? Que é baseado no músculo estar fraco, né? Mas também na postura, na respiração e dos fatores que trazem isso, que muitas vezes não são controlados por nós. Então, o nosso controle é cuidar, é conhecer, e é um músculo que você vai fazer o treinamento, né, sem ninguém saber, sem ninguém perceber. Então, realmente, se você quiser. Se você quiser, você faz, porque sendo orientada, você consegue ter saúde nesse músculo e não ter esses constrangimentos, tá?
podem mandar alguma pergunta aí se vocês quiserem. E eu gosto muito de fazer um jogo aqui, né, no fim, falando sobre mitos e verdades, tá? E aí vocês podem mandar algum mito aí também, ou depois, se vocês quiserem, muita gente assiste a live depois, pode mandar algum mito aí que a gente coloca na caixinha e eu tiro. Um mito comum: perder xixi, se é depois dos 40, lá pelos 60, é normal porque o músculo tá fraco. Mentira, mentira. Isso é um danado do mito, que as mulheres, quanto mais velhas e menos treinado, menos cuidado o assoalho pélvico, mais perda urinária ela vai ter. Mas se esse músculo é bem cuidado, ela é treinado, não tem nada de normal perder. Normal é não perder. O corpo tem que funcionar e o músculo tem que estar ativo, tá? Então, não é normal perder xixi, nem depois dos 40, nem depois dos 60. Normal é esse músculo funcionar, tá? Outro mito: quem fez parto cesárea pode ficar tranquila, não tem escape. Mentira, tá? O consultório tá cheio de mulher que fez cesárea. Hoje em dia, a gente preocupa muito mais com a gestação, a gente quer prevenir, a gente quer ensinar esse músculo para vocês. Nós, fisioterapeutas pélvicos, né, temos, né, esse foco muito grande na gestação também, porque a gente já sabe que cuidou na gestação é muito mais fácil, vocês têm domínio, ajuda, e o músculo tá, ó, sendo muito sobrecarregado. Então ajuda muito cuidar e treinar na gestação. E o tipo de parto não importa em relação ao escape de xixi. A gente já sabe que alguns artigos mostram que a cesárea não é um fator de proteção para incontinência urinária ao longo dos anos. Então, mesmo se você teve cesárea, se tá tendo escape de xixi, procure ajuda da mesma forma, tá? Tem escape, procure ajuda. Miranil, é parto normal. Então, assim, hoje em dia a gente prepara as mulheres para o parto normal, a gente cuida desse músculo, né? Para ele ter contração, para ele ter relaxamento, para ajudar a ter menos lesão da hora do parto, né? E a gente tinha partos normais, né? Com muita violência, muito mal conduzido, que pode ter resultado atualmente em algumas lesões de músculo, tá? Mas hoje a gente trabalha muito essa questão da prevenção. E independente do tipo de parto, ter a perda não é normal, e a cesárea não significa que você não vai ter. Porque, assim, meus pô, tem paciente que só teve cesárea, hoje em dia tem por volta de 50 anos, né? E tem escape de xixi, tá? E outra coisa, né? Só quem é sedentário tem escape. Então, se eu já faço academia, tem os músculos fortes, eu não vou ter escape. Gente, isso também é um mito, tá? A gente sabe que o assoalho pélvico vai ser um outro tipo de treinamento individual, que os exercícios e atividade física são importantíssimos, né? Se a gente pegar os fatores aqui, né? Ajuda na função hormonal, ajuda a não ter sobrepeso, mas a gente tem que pensar que vocês já viram algumas figuras que às vezes aparecem na internet de atletas de alta performance, assim, que vai pegar um peso e escape xixi? Então, elas têm todos os outros músculos fortes, mas e o assoalho pélvico? Não é forte. Então, às vezes, né, uma atividade mais equilibrada é até melhor. Não significa que ter outros músculos fortes, o assoalho pélvico tá forte, tá? Nem o abdômen, nem o bumbum. Então, o assoalho pélvico é um treinamento específico, tá? E aí depois, com o passar do tratamento, com o passar dos cuidados, vocês conseguem, né, ter mais controle ali, né? E aí fazer junto, fazer durante a atividade física, durante um pilates. Então, toda atividade física é muito bem-vindo, mas a gente não tem essa relação, tipo, se eu faço uma outra atividade, eu já tô tranquilo, não preciso fazer assoalho pélvico. Isso é mito, tá? E a outra questão, se é mito ou verdade, é que treinar o assoalho pélvico resolve, né, os escapes. E sim, a gente tem resultados ótimos, positivos, né?
que treinar o músculo do assoalho pélvico ajuda, né, nos hábitos, treinar o assoalho pélvico, ajudar os hábitos, né, aplicar isso no dia a dia, os resultados são fantásticos e a gente faz isso pensando na saúde ao longo da vida, né, independente se na menopausa ou na gestação. Então, ter esse músculo forte, né, ajuda nessas condições de estar segurando o xixi aí, tá? Então, com orientação, com cuidado, respeitando essas etapas do tratamento, de conhecer, de ter um bom relaxamento, de ter uma boa contração, de saber coordenar, aplicar os hábitos, isso tudo faz parte do dia a dia. E a função, né, do profissional, da fisioterapia, é trazer isso pro autoconhecimento, pro corpo e pro dia a dia, de modo que isso tudo vai ficando natural. E é lindo ver o processo de vocês se conhecerem, dominar, melhorar a vida sexual, melhorar o escape de xixi. Então, o primeiro passo é esse passo que vocês estão dando, de estar aqui, de procurar saber que é um músculo, procurar saber como é que eu cuido disso. Então, isso já é um primeiro passo fundamental, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Abigail, doutora, não tem escape urinário, mas na madrugada às vezes tem que levantar 2 a 3 vezes. Abigail, a gente tem que pensar, né, se esse músculo tá com resistência, mas a gente vai pensar também aí nos seus hábitos, né? Durante o dia, faz bastante xixi, de quanto em quanto tempo que faz esse xixi? Será que essa bexiga tá esvaziando durante o dia, né? Você senta direitinho no vaso, relaxa, esvazia, como é que é o líquido, as ingestas de líquido que você tem ali depois das 6 da tarde, tá? Pra vocês verem que é um conjunto de coisas e é importante a gente pensar sobre tudo isso. E uma coisa que eu gosto de perguntar pra vocês aqui também, às vezes meus pacientes, né, às vezes tem um bebê pequeno, né, ou tá ansiosa, não tá dormindo bem, aí fala assim, nossa, essa noite eu levantei 3 vezes pra fazer xixi. Aí eu falo, o xixi que te acordou, ou você acordou, perdeu o sono, ficou pensando, e aí você aproveitou e foi fazer xixi, né? Isso também faz a gente pensar. Porque fazer xixi, fazer cocô é tão natural pra gente que a gente passa a não perceber no nosso dia a dia. Então vale aí essa reflexão para vocês. Que, né, além da gente ter fatores naturais que enfraquecem o músculo e a gente tem que cuidar, a gente pensar como estão os nossos hábitos, né? Fica aí uma reflexão e um dever de casa para vocês, de pensar, se eu vou no banheiro quando eu tenho vontade, ou eu vou mesmo não tendo vontade e forço, se eu relaxo para fazer xixi, se eu obedeço meu desejo, se tudo que tá ali perto tá bem cuidado, teu intestino, você faz cocô direitinho, esvazia, tudo isso tem uma relação direta com a sua saúde íntima e o assoalho pélvico, tá? Então, por que perdemos xixi? Porque a gente às vezes não tem força no músculo, às vezes a gente não tem contração, às vezes a gente não tá relaxando e fazendo xixi direito, mas acima de tudo nós perdemos porque muitas vezes isso é um hábito natural e a gente não cuida dos nossos hábitos, dos nossos músculos e os fatores naturais da vida vão fazendo ele enfraquecer. Então, nós temos solução para isso tudo e a solução é você conhecer, que é o primeiro passo que você está dando aqui hoje, né? De entender, querer saber o porquê você está perdendo. E o segundo é cuidar com orientação, com um passo a passo, com muito cuidado, representando, né? Respeitando cada um o seu dia a dia, a sua intimidade e o seu cuidado diário. Tá joia? Gente, essas lives têm acontecido toda terça às 7 horas e sexta-feira, meio-dia, né? Uma série de lives aí que eu vou fazer direto, chama Papo de Pelve. Então, sexta-feira tem Papo de Pelve de novo. Então, sexta-feira eu vou continuar falando um pouquinho de escape de xixi, mas vou falar aí um pouco, né, dos exercícios, por que exercitar, como exercitar. Então, na sexta-feira, mais meia hora de live, são lives curtas, diretas, explicando para vocês e interagindo com vocês, né, perguntas e falando sobre o assoalho pélvico e a sua saúde íntima. Então, uma boa noite para todos vocês.
né, um bom descanso. E na sexta-feira, meio-dia, eu tô de volta falando um pouco do treinamento do músculo e que ele tem, né, essa relação que tem direta e como que faz e quais os benefícios de treinar esse músculo, tá? O que tá ligado diretamente também ao xixi e aos escapes, tá bom? Fica a reflexão aí, como é que tá o cuidado diário com a bexiga, com o assoalho pélvico, tá? Pra gente tá discutindo. Qualquer dúvida, manda pergunta em inbox ou nas caixinhas. Uma boa noite para todos vocês e até sexta. Espero sexta-feira vocês aí, se vocês puderem meio-dia, se não terça que vem às 7. Boa noite, gente!